Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está nos assistindo, está nos ouvindo. Está no ar mais um episódio do Umcast, né? Esse podcast aqui da Rádio Kairos 106.5 de Uruguaiana. E graças à estrutura da Rádio Kairos, estamos aqui gravando, né? E transmitindo mais um episódio do podcast. E hoje estamos aqui com o pastor Argemiro, né? Que além de meu pastor também é meu pai. E está aqui dando alegria, né? A honra de estar conosco aí para um bate-papo aí nos minutos a seguir, né? Já de antemão quero convidar você, se você não é inscrito no canal da Rádio Kairos, se inscrever, ativar as notificações, que toda semana aí tem podcast no ar, tem também as programações da Rádio Kairos aqui, 106.5, que você pode assistir e participar. Mas hoje estou aqui então com o pastor Argemiro, né? Como falei, meu pai também. E para mim é uma alegria estar lhe recebendo aqui, né? Já entrevistamos outras pessoas, mas para mim é uma alegria lhe receber aqui para conversar um pouco e contar as suas experiências aos nossos ouvintes, né? Que vão estar assistindo. Primeiramente, seja bem-vindo. Vai dar a sua saudação aí, né? E bem-vindo. Também considero um momento especial na nossa vida de estar aqui juntamente com o evangelista Nemuel, meu filho, para passar algumas informações de forma como nós nos convertemos, como foi o nosso ministério. Eu creio que vai ser produtivo para alguém. Então, Deus vos abençoe. Fique ligado conosco nesta podcast. Amém. Pastor Argemiro, né? Vamos se dirigir assim, né? É casado com a irmã Juraci Terezinha da Silva, né? Há alguns anos já, né? 49 anos. 49 anos. Tem 69 anos, 36 anos de ministério, né? E acredito que nessa caminhada de ministério já teve muitas experiências que passou, né, na obra do Senhor. Mas vamos começar no princípio, né? Como é que foi a sua conversão? Né? A gente sabe que o Senhor aceitou Jesus um pouco cedo, podemos dizer assim, né? Com 13 anos de idade. Como é que foi encontrar Jesus naquela época? A gente sabe que aquela época era muito ainda a questão de ser cristão na família tinha muita rejeição por parte das pessoas, né? Mas teve alguém que lhe falou do amor de Jesus e o Senhor aceitou. Como é que foi essa experiência? Bom, primeiramente, os meus pais, eles frequentavam na época o espiritismo. E claro que posteriormente eles se converteram a Jesus. Mas quem nos ganhou para Jesus, já descansa na glória, o presbítero Coraldino Dias de Moraes. E ele nos levou num culto. Na época, quem na realidade me levou foi um tio meu chamado João Fogaça. Me levou, eu fui no culto porque eu era menino e dificilmente a gente andar de carro, e ele tinha uma rural naquela época. Aí ele me convidou para me botar na rural e eu fui no culto, né? E nesse culto ele era feito pela Igreja Cruzada Nacional de Evangelização, que hoje ela é não mais cruzada, essa Quadrangular. do bispo quadrangular, correto, que hoje então é quadrangular. E eu assisti o primeiro culto, aí fizeram o convite, eu lembro, eu fui para frente, aceitei Jesus, mas eu, menino, não sabia nada do que era aceitar Jesus. Mas Deus tinha um projeto na minha caminhada. Amém. E após aceitou Jesus ali, como é que foi essa sequência de agora
falar para os pais que tinha aceitado Jesus, né? Mudar, né, o modo de ser. Como é que foi essa comunicação em casa? Não, os meus pais, a minha mãe, meu pai, concordaram plenamente, né? E na realidade, juntamente comigo, mas dali mais alguns cultos, quem foi no culto também foi a Jurema, minha mana, né? Que hoje está parado na fé. Ela se batizou no mesmo dia que eu me batizei. O batismo foi em 1965. 70, Se- não, 65. 65, né? Isso. Faz alguns anos, então, aí, né? É. Que desceu as águas. Mas, logo em seguida, aí veio conhecer a dona Juraci. É, nós começamos a namorar, eu só lembro disso, né? Que eu tinha 17 anos e ela tinha 13, uma coisa assim. Ainda em tempo de escola a gente se conheceu, né? No tempo de escola. E daí depois, então, casaram. E fruto desse casamento aí, 4 filhos, né? O pastor Leandro, o Osias, a Lidiane e a Rapa do Tacho, né? Eu aqui, né? Tá certo. Pastor Admiro, como é que foi a questão da chamada para o ministério? Quando o senhor aceitou Jesus, o senhor não tinha, acredito que uma ideia de que seria alguém, alguém lhe profetizou, Deus falou com o senhor, como é que foi assim que o senhor descobriu, olha, eu tenho uma chamada diferente, né? Eu no caso, como eu me batizei com 13 anos ou 11 anos, não me lembro bem certo, o pastor nos abandonou, o pastor da cruzada. E ficamos assim sem pastor. Daí eu fiquei parado na fé um bom tempo, não tenho assim precisão. Eu só lembro que quando eu tinha 17 anos, eu já estava de volta na igreja, mas na Batista Salém. Da Batista Salém, eu casei no ano de 1974. E passado uns tempos, aí começamos a sentir uma perseguição muito grande contra a mim e outros irmãos, né? Que nós orávamos muito, ainda éramos da Batista Salém, e eles não eram muito de acordo, né, com aquela nossa maneira de ser. E começaram a nos perseguir. Eu casei dentro da Batista Salém, o pastor Anarolino Leão fez o nosso casamento. Posterior a isso, nós passamos para a Assembleia de Deus, então, em 1º de 3 de 75. Né? E quando eu fui consagrado a diácono, em 9 de 10 de 79. Então, eu estava dentro da Assembleia de Deus já por uns 5 anos, fui separado a diaconato. E eu, então, comecei o meu ministério desde diácono, orando pelas pessoas enfermas, orando pelas pessoas que recebessem o batismo com o Espírito Santo. E Jesus começou a fazer esse milagre de curas, eu vi grandes milagres. E em 3 de 10 de 81, eu fui consagrado a presbítero. Uma coisa que me marcou na minha caminhada, que era muitos consagrados naquele dia. E não era como hoje, a gente ficava sabendo que ia ser consagrado. Não, a gente não ficava sabendo no dia. Se não tivesse no culto, não. Se não quem não foi consagrado, né? Porque era assim. Aí tinha muita gente chamavam pelo nome, a gente ia. Eu nunca esperava, né? Diácono para mim já era demais. E aí, quando eles me chamaram para presbítero, eu já cuidava de um bom número de jovens, orava com eles e já fazia o trabalho. E quando fui consagrado a presbítero, o que marcou mesmo na minha vida, a saudosa irmã Doraiba, eu estava de joelho dobrado, ela botou a mão na minha cabeça, ou seja, ela não me botou a mão na minha cabeça, ela simplesmente chamou o pastor João Ferreira, na época, e disse: pastor, esse menino,
esse irmão aqui, Deus tem algo com ele. Cuida dele. E disse mais algumas coisas que eu não lembro. E daí eu ouvi aquela mensagem, não é? Que Deus tinha um projeto comigo na minha vida. E daquele dia em diante, então, a gente começou a intensificar mais os sinais e milagres. Só que eu não pregava, eu não ia em púlpito. Era de casa em casa, chamava as pessoas, dava aquele assistência espiritual, levávamos muitas pessoas ao batismo nas águas, como eu já muitas vezes testemunhei, e já eram batizados com o Espírito Santo, não é? Ainda pela grande misericórdia de Deus, também na época, não lembro que época foi, a gente orou pelo pastor Geraldino, né? Jesus batizou com o Espírito Santo, ele e o pastor Valdir Moraes no mesmo momento. E isso foi na casa dos nossos pais. Mas nessa época aí os pais já eram cristãos já? Já eram cristãos. Já eram cristãos, né? O pastor começou o seu ministério em Ijuí, no bairro Tomé de Souza. Tomé de Souza, né? Teve um período que o senhor também dirigiu a congregação do Tomé de Souza, né? Da forma daquela época, a gente não era um responsável, porque o pastor não tinha ninguém responsável como hoje, né? Era assim, ó, tu atende lá, e ele mandava a escala pela sede, e a gente recebia o comunicado, e a gente ficava atendendo os cultos. E os cultos não eram em igreja no começo, era no bairro onde a Clair mora hoje. Agora esqueci o nome Na do 21 de abril, lá no Tomé de Souza. Na realidade, do outro lado não é Tomé de Pindorama. Souza. Pindorama. Ali, então, começou os trabalhos ali, na sede do bairro. Como começou a melhorar o trabalho, foi alugado na Tomé de Souza uma casa de um irmão chamado, ela era Eva Moura, né? E ali a gente ficou por um bom tempo. Depois desse trabalho ali, na casa da irmã Eva Moura, nós fomos aonde tem a igreja hoje. Compramos um terreno, aonde esse irmão chamado Coraldino, Dorvalino, melhor dizendo, esse homem, ele tinha só um terreno com a casinha, bem simples. E ele disse, Deus falou comigo que é para mim doar para a igreja. Aí eu fui falar com o pastor Ferreira, eu disse, mas esse homem não tem como doar. Ele não tem de onde... Não, mas Deus falou com ele. Ele não, então vamos dar um jeito de comprar um outro local. E aonde foi comprado, no bairro Erval, e ele foi morar lá. Até, por sinal, ele congregou muito tempo na Getúlio, que nós chamamos lá, e ele morreu dentro da igreja de joelhos dobrados, esse homem. Então, uma coisa que marcou a nossa caminhada. Sim. Mas naquela época ali, os que estavam com o senhor ali na sua caminhada, surgiu outros pastores também, né? Sim. Evangelista, que hoje são pastor, né? Mas naquela época, junto com o senhor, também outras pessoas foram chamadas para o ministério, né? Daquele grupo que nós orávamos assim, sexta-feira nós voltávamos do trabalho pesado, ainda eu trabalhava na prefeitura, e nós chegávamos em casa, tomávamos um banho, e nós íamos para a oração, numa casa e noutra, né? E muitas vezes Deus falava com nós, que do nosso meio Deus tinha missionário, Deus tinha pastores, Deus tinha obreiros ali, que Deus estava chamando para a obra. Mas Deus muitas vezes me usou nos dons de profecia, né? Mas a gente ficava até achando engraçado como que Deus ia chamar nós, né? E dessa que Deus falava com nós temos hoje, por exemplo, Geraldino, pastor presidente da convenção e presidente
Guaíba, e o Valdir Moraes, pastor, lá em Barão do Cotigipe. Temos missionários, o Jairo foi missionário, né? E pastor Vilmar, eu acredito que já falei, né? Temos o Agenor, que é evangelista da igreja, e chama o José Azevedo, evangelista, o Luiz Azevedo, que foi, ele me ajudou muito, irmão Luiz. O Luiz, ele e o José, né? Me ajudou muito no começo da nossa caminhada. Então, o nosso serviço era esse, nas casas, orar por pessoas endemoniadas. Não existia, como hoje, tanta gente obreiro, era poucos. Então, tudo o que acontecia, mandavam chamar o Argemiro, né? Então, eu era chamado, vivia em oração e jejum para poder repreender o espírito maligno, que naquela época era muita gente possessa de demônio, né? E a gente orava. Mas naquela época também tinha muito a questão do evangelismo porta a porta, né? Com certeza. Né? Não tinha muito como se faz hoje, era mais porta a porta, corpo a corpo. Né? Levava ali um violão e fazia um culto ali mesmo com a família, né? Era esse o nosso sistema daquela época, era o que funcionava, né? Não existia. Claro que depois, mais tarde, a gente pegava uma caminhonete do Lindolfo Schultz e fazíamos um trabalho com corneta, né? E a gente ficava numa esquina e ele saía anunciar. E naquela época funcionava. Hoje não funciona mais, né? A gente fazia um culto relâmpago, às vezes até 2, 3 cultos num dia só. E as pessoas vinham a ouvir a palavra e hinos. Nós tínhamos, o Agenor e a Zilda cantavam muito, né? E a gente entregava uma palavra e orava pelas pessoas. Mas na realidade, até então, eu ainda não pregava. Era só o meu ministério era orar pelas pessoas. O senhor falou que trabalhou na prefeitura, né? Trabalhava também dando assistência espiritualmente, né? Mas trabalhou também na prefeitura. Depois a gente sabe que o senhor teve um mercado, né? Um armazém naquela época, né? Isso. Como é que foi essa situação daí? Deixar o trabalho secular para se envolver diretamente na obra? No caso, eu lembro que foi no mês de janeiro. Como eu nunca falhei serviço e nunca gostei de ser repreendido, era um sol muito quente e os meus colegas de trabalho começavam a me criticar porque eu continuava trabalhando, não parava, com o sol rachando, e eu estava trabalhando. Tanto eu como o Argenor. Aí eu sentei em cima de uma pedra e comecei a chorar, né? Aguentando tanto desaforo. E daí eu ouvi uma voz do céu que me disse, lá na pedreira, quebrando pedra, Deus me falou comigo. Eu tenho uma obra na tua vida. E eu perguntei para Deus, mas como que eu vou sair para sustentar? Já tínhamos o Leandro, né? Sustentar o filho. Disse Deus para mim naquela época, não te preocupe, eu cuido de ti. Saí então da prefeitura e montamos, tanto eu como o Agenor, montamos um mercadinho que o meu irmão tem até hoje, né? E eu fiquei trabalhando no mercado por 10 anos. E dentro do mercado, Deus começou a falar comigo. Que eu não suportava mais o que Deus era tantos irmãos me procurando e falando com o pastor João para me separar para a obra. E como naquela época existia ou melhor, pastor Mário, que era evangelista, e eu. E me parece que era o pastor Vandir também. Eram os únicos evangelistas que existia. Então, quando se consagrava alguém a evangelista, ele tinha que largar a mão de tudo e ser separado para a obra. Porque era bastante exigido, bastante demanda no caso, né? Muito. Atender o povo. Mas o senhor sai do mercado depois de 10 anos e o senhor recebe um chamado para Augusto Pestana. Correto. Né? Uma cidade pequena, próxima a Ijuí, que pertencia a Ijuí, né? Isso. Campo Eclesiástico de Ijuí. E ali a gente sabe, né?
Eu posso dizer que a minha infância foi ali em Uspessana, né, até a adolescência. A gente sabe que o senhor passou por grandes lutas, mas também vitórias, né? Então foi um desafio ali. Como é que foi o pastor João naquela época, né, que ele designou para Uspessana? Sim. O senhor não estava mais no mercado, ou o senhor, quando saiu do mercado, saiu para ir para Uspessana? Eu estava no mercado e quando o pastor me chamou para evangelismo, para o trabalho dentro de Ijuí, né? Eu já fazia, me parece, uns 3 meses que eu estava evangelizando o Ijuí. Daí o que estava atendendo Augusto Pestana era o evangelista Newton, pai do irmão Valdecir. E ele disse que só saía de lá, falou para o pastor João, se mandasse o Argemiro para lá. E assim aconteceu, o pastor me chamou, diz, olha, o pedido do irmão Niltinho é que você assuma Augusto Pestana. E eu já estava com 4 filhos. Você tinha completado 1 ano de vida, fizemos a festinha de aniversário e já saímos para a obra, então. E Augusto Pestana tinha já igreja, tinha condições financeiras ou o Ijuí ajudava? A proposta que eu recebi do pastor João Ferreira, que ele não ia me pagar nada e que eu vivesse de lá. E como de fato, o primeiro mês, porque eu assumi lá o dia 21 de agosto de 1988. Então eu fiquei sem salário, né? E eu lembro que eu dobrei meus joelhos e pedi para Deus, Senhor, eu não quero pedir, eu disse dessa forma, um grão de arroz para ninguém. Eu vou cuidar da obra e tu cuida de mim. Porque o pastor me fez este desafio e ele não vai me ajudar com nada. Eu, a pé, no caso não tinha carro, e fomos para Augusto Pestana. E Deus prosperou o nosso ministério. E Deus começou a abençoar financeiramente, né? E nunca precisei de pedir nada para o pastor em termos de nos sustentar, porque Deus cuidou de nós. E a questão de membresia, tinha membros em Uspessana? Porque a gente sabe que Uspessana é uma cidade bastante de origem alemã e italiana, né? Ali, pelo que a gente ficou informado na época, não tinha mais do que 15 irmãos na cidade. Eu creio que deveria ter mais alguns no interior, mas tudo longe, era 25, 30 quilômetros. Estrada de difícil acesso, e nós conseguimos uma bicicleta, tanto eu como o pastor Valdir Moraes, nós saímos de bicicleta evangelizar e ganhar alma para Jesus ali. Eu digo que Augusto Pestana foi a minha base. Eu fiquei ali 10 anos e meio, não é? E Deus me abençoou muito ali. Né? E ali de Augusto Pestana tem vários testemunhos que marcou a sua trajetória, né? Que o seguidamente conta, lembra? Né? Sim. Um que marcou a sua vida, assim, ali em Augusto Pestana, que naquele foi um divisor de águas, assim, pro seu ministério. Lá o povo era de origem alemão e italiano. Não se convertia ninguém. Era um povo muito duro e a nossa igreja era uma igreja de madeira. Era um salão e depois o irmão Newton me parece que construiu uma peça na frente. Então era muito, para o povo muito orgulhoso, eles chamavam a nossa igreja lá de tudo menos de igreja, né? E um dos milagres que Deus fez foi aquele que eu conto de uma mulher, que eu não vou citar o nome, por ética. Ela trabalhava no laboratório em frente ao hospital de caridade lá, e essa mulher foi acometida de uma enfermidade, se eu não estou enganado, era câncer terminal, e os médicos tinham desenganado. E não quero, mas quero resumir dizendo, quando chegamos na casa dela, era em ponto de meio-dia, que o marido dela exigiu isso, que nós não tirasse muitos minutos, era 5 minutos, nós tínhamos que orar e nos despedir.
em ponto e meio-dia era para nós estar lá. E assim nós fizemos. Parece-me que estava o irmão Luiz e o irmão Valdir Moraes. Aí, quando oramos, eu cheguei na porta do quarto da mulher e disse: Jesus me mandou aqui para te dar saúde. E repreendi a enfermidade, citando o Salmo 103. E quando eu recitei o Salmo 103, botei a mão na cabeça da mulher e repreendi a morte, repreendi o mal. E quando eu olho o marido dela, que era muito contra, chorando, e aí eu disse: Jesus te curou nessa oportunidade. Aí a mulher me perguntou: e agora? Eu tenho um exame para fazer. Eu preciso fazer? Eu digo: não, vai fazer o exame. Depois você vem com o papel na mão para o diagnóstico, para ver como tu está curada. E assim aconteceu o milagre. E isso se espalhou dentro da cidade. O porquê? Porque como ela voltou para o trabalho e ela fazia a coleta de sangue e constatava que as pessoas estavam desenganadas pela medicina e dizia: vão na igreja Assembleia de Deus, que lá tem um homem que Deus usa para curar. E assim começou Jesus a nos usar lá para orar por pessoas dentro de Uruguaiana. E o trabalho começou a crescer. Augusto Pestana, né? Augusto Pestana. O senhor construiu uma igreja, né? Junto com a ajuda da igreja lá, né? Dos membros. Foi construída uma igreja que por algum tempo foi considerada uma das mais bonitas ali da região do campo eclesiástico de Juí, né? Sim. A gente sabe que foi um trabalho muito árduo a construção daquela igreja. Demorou anos até ela ficar pronta, né? Foi um desafio para a igreja de Augusto Pestana e também para o seu ministério. Correto. Deus levantou, na época, nós desmanchamos a casa de madeira que tínhamos na frente para construir o novo templo. Aí nós construímos, dentro de um dia, já estava o alicerce pronto, o nosso amado Juca, com mais alguns irmãos, que me falha o nome, mas eu lembro que o Juca, irmão do Otto, assumiu lá e fez o alicerce. Depois, para construir em si o trabalho, mas lembrando ainda, desmanchamos aquela casa de madeira e foi feito então essa casa de madeira. Desmanchamos e construímos nos fundos, aonde o nosso projeto era nós ir morar ali, dividia uma casa de 7 por 12, e quando nós desmanchamos a igreja de madeira e construímos nos fundos, e para repartir ali para nós ir morar, encheu a igreja de 7 por 12. Aí não tinha mais como. Aí nós alugamos uma casa. E fomos com a minha família morar lá na casa, na casa do irmão de Euclides, e enquanto estávamos construindo. E não demorou muito, se eu não estou enganado, nós em 2 anos construímos aquele templo. E era um comentário, né, que era um dos templos mais lindos, que é um templo com 2 pisos, né, e até hoje é um templo lindo. Então aquilo ali era um comentário na cidade, porque os pobres, lá o pessoal dizia, os negrinhos, estão dando-nos o maior exemplo, construindo como eles diziam que era como a formiga, não é? Que Deus abençoava muito. E assim foi, construímos, né? Deixamos uma igreja pronta e um bom número de crentes, né? Ela foi construída basicamente com doação. Doação. Né? E trabalho naquela época era chamado de mutirão, né? Mutirão. Eu lembro que os finais de semana o pessoal iam trabalhar lá e construir, né? E foi construído como formiguinha mesmo. Correto. Nemuel, e outra coisa, eu lembro que uma coisa que eu tenho que destacar, quem sabe até ele vai ouvir esse relatório, é o Valdecir Rosa. Ele que assumiu para o Arno Quevedo construir o templo. Ele pagou desde 13º, tudo. Ele pagou para o Otto
pro Arno Quevedo e nos entregou a igreja. E outros, né, nos ajudavam, Manuel Ferreira, Manuel Siqueira, que nos ajudaram muito, Moisés Berlese nos ajudou, né? Então foi muita gente que botou a mão na obra, né? Construíram, né, aquele templo. Depois de 10 anos e meio ali, Uspestana, né, o senhor foi consagrado a pastor. Correto. Né, e em seguida ali foi destacado para o seu primeiro campo como pastor-presidente. Né? Seu primeiro campo como pastor-presidente e também primeiro pastor-presidente em Condor, né? Porque foi emancipado lá a igreja em Condor. Como é que foi esse desafio, se desligar daquela igreja que o senhor estava há 10 anos e meio, né? Já tinha uma história ali, e partir para um novo desafio? A minha consagração foi o dia 28/10/98. E eu assumi a minha consagração dia 28/10/98, mas a minha transferência para Augusto Pestana foi em 23/8/88. Foi difícil, nós choramos muito, tanto eu como minha esposa. O povo parecia que eu tinha morrido, porque era muito choro. O povo não podia entender, sabendo que para mim foi uma bênção, mas eles não queriam nos perder. E daí nós assumimos, então, Condor como primeiro pastor-presidente, substituindo o pastor Selvino, que hoje é pastor, mas ele na época era evangelista. E foi uma batalha, né? Porque o povo era jurisdicionado por Ijuí e eles tinham lá o pastor Carlos Nogueira como um ícone, um homem de muitos anos que atendia o trabalho. Mas fiquei ali 1 ano e 2 meses como pastor-presidente. Não pedi para sair, mas fui transferido para Horizontina. Horizontina, né? A Horizontina foi o seu segundo campo como pastor-presidente, né? Correto. Também foi uma passagem curta ali por aquele lugar. Em Horizontina eu fiquei, quando completei 1 ano, eu fui transferido também. Ali eu pedi para ser transferido. Eu estava nos primeiros dias de ministério como pastor-presidente, não tinha muita experiência e sofri muita carga ali de pessoas, né, que se intitulavam crente, né, e até por sinal o pastor Leandro e minha esposa têm lembranças, né, do que nós passamos ali. Após isso, o senhor foi para o Parobé, né? Correto. Parobé, na região do Porto Alegre, lá próximo a Porto Alegre, né? Mas estava agora aqui lembrando, ainda no início do seu ministério, Deus tinha falado com o senhor quanto à sua trajetória como pastor. Deus me deu, eu até anotei, eu tirei uma foto, uma época, tenho até hoje comigo uma foto, na frente da igreja do Rincão dos Pinheiros, e escrevi que eu seria o pastor daquela cidade, que é Condor. E aí isso aconteceu. E depois de Condor, Deus tinha me falado, que agora, para não quero citar o nome, Deus tinha me colocado no meu coração que eu iria assumir essa cidade, essa igreja nessa cidade. Aí, na realidade, deu a transferência exatamente com o campo que Deus tinha falado comigo, que era para mim ir. Mas, em vez de eu ir para essa cidade, eu fui para Horizontina. E eu lembro que eu falei com o pastor Ferreira que o meu lugar era nessa cidade. E ele disse, você não sabe nada, você fica sobre as minhas ordens. Enfim, que ele queria me ver mais perto lá de Porto Alegre. Como, de fato, aconteceu, não é? Fui para Parobé depois de Horizontina, né? E Parobé, o senhor ficou lá 4 anos. 4 anos. 4 anos, né? E também foi um marco para o seu ministério ali, né? Ali foi aonde Deus realmente me levantou, né? Passamos ali por um espaço de 4 anos e passamos luta muito grande, guerras e mais guerra, pessoas queriam me tirar a vida e sofri muito ali.
não gosto muito de falar de lutas, porque eu até pensava na minha cabeça que pastor, para sofrer igual eu, acho que não teve ninguém na história. Eu sofri muito. Eu digo que o meu sofrimento maior foi por causa da minha simplicidade. Só que, às vezes, as pessoas se enganam, entendem que ser simples é ser uma pessoa desqualificada. E é o que eu via. As pessoas se levantavam contra mim por causa da minha simplicidade. Eu sempre fui uma pessoa aberta, amo a igreja onde eu apacento e sofri muito para aprender, né, que a vida de um pastor não é fácil, não é? E depois dos 4 anos, o senhor, podemos dizer que foi uma honra para o senhor, né, voltar para Ijuí, o lugar onde o senhor começou o seu ministério, a sua caminhada de fé, né, agora volta a Ijuí como pastor presidente. Até lembrando, então, Deus falou comigo, para mim, que eu ia ir como pastor presidente em Condor. Horizontina eu fui, mas Deus não tinha falado comigo, né? Nem Parobé. Mas Ijuí, eu vim de Parobé para Ijuí. Ijuí, Deus tinha falado comigo, que eu ia assumir Ijuí. Mas eu pensava, quando? Né? E só atendeu ali pastores renomados, né? E eu era um pastor muito simples, muito pequeno. Eu digo, não vou para Ijuí. Mas eu lembro que fosse hoje o pastor Biratã, junto com o Geraldino, eles estavam não sei aonde, reunidos em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, não sei. Eles me ligaram uma quinta-feira à noite, me dizendo que eu me aprontasse porque a pessoa para ir para Ijuí era o Argemiro. Porque o pastor Jesus Villandes só saía de Ijuí com essa proposta de assumir Condor, ou Parobé. E aí eu concordei, porque eu sabia que era uma coisa divina, né? E fiquei ali por quase 9 anos. Faltou, acho que uns 45 dias para 9 anos. E como é que foi chegar em Ijuí agora como pastor presidente ali? Foi uma batalha ou foi... Não foi fácil. 9 anos que eu tive ali, 9 anos batalhando, né? Porque eu tinha muitas pessoas, amigas ali, né? Que esperavam o pastorado. E como não é por amizade, é por chamado, eu tenho ainda esse princípio, né? Eu não consagrei pessoas que estavam esperando, e daí automaticamente essas pessoas ficavam descontentes. E se levantou contra mim lá um grupo, né? E porque a minha intenção, na real, era jubilar em Ijuí. Não queria sair de Ijuí, porque estava com toda a minha família. Mas Deus não tinha esse projeto comigo. Quando eu orava, Deus falava comigo de uma cidade que hoje eu entendo que é Uruguaiana. Depois desses quase 9 anos, o senhor vem, como o senhor disse, esperava jubilar em Ijuí, né? Mas Deus tinha algo mais, né? A esticar o seu ministério, né? Até a fronteira uruguaiana. Né? Como é que foi chegar em Uruguaiana, né? Receber essa igreja aí, que o senhor está até hoje, né? Na realidade, foi muito pesado, porque eu vim de lá muito judiado, o meu psicológico estava muito abalado, eu achei que não ia ter condição. E o povo aqui já sabia de tudo que estava acontecendo comigo, tinha uma ideia que foi lhe passado para o povo daqui, para o ministério, que eu era um cara que tinha que se cuidar. Tanto eu como o pastor Leandro. E aí, a ficha nossa que eles passaram foi muito, muito pesada, né, contra nós. Mas eu disse para os irmãos, o tempo vai mostrar quem nós somos. E hoje, graças a Deus, né, os irmãos contam e dizem que até muitas pessoas me pediram perdão, né, dos maus juízos que tinham de nós. E eu sinto assim que eu estou colhendo, como eu uso dizer, em Uruguaiana, o que eu plantei a vida toda. Carinho, respeito não falta aqui. Eu sou pastor da igreja, o povo me aceita. E o que mais me chama a atenção, que Deus levantou aqui em Uruguaiana o Leandro, a Ana, o Nemuel, a Thalita,
para me ajudar na obra do Senhor. E creio que não vai demorar muito, né? A minha jubilação, não é? Aqui. Mas eu não tenho pressa, né? Só Deus sabe o dia, a hora, mas eu estou chegando o momento de descansar. Descansar, né? Na sua trajetória, né? Todos esses anos de ministério, muitos obreiros se formaram na sua caminhada, né? Inclusive pastores que o senhor, podemos dizer assim, discipulou, orientou e também consagrou, levou ao ministério pastoral, né? Como é que é ter discípulos? Uma das coisas, Nemuel, que eu tenho comigo, eu não tenho medo de sombra, né? E eu levantei, se eu posso dizer levantei, mas separei pastor, consagrei pastor, apresentei a consagrar pastor. Se eu não estou enganado, é de 11 pessoas, 12 ou 13, não tenho certeza, pastores, que hoje não é pastor presidente porque não quer, dos que eu apresentei, é o pastor Vilmar, meu mano, que não quer, e o pastor Lucas, né? E o Leandro, que ainda não, mas está aí como pastor. Tá trabalhando aqui, né? O senhor é numa família de 11 irmãos. Podemos dizer que temos 3 pastores, 3 filhos pastores, isso, né? Mais evangelistas. Como é que como é que foi assim a chamada, né? Que uma família com 3 pastores, fora sobrinhos, né? Que também tem, no caso, o pastor Leandro, que é seu filho, tem também o Júnior, né? Filho do pastor Geraldino. Daí temos o Argenor, que é evangelista, que é seu irmão. Tem o Jairo, que é evangelista, que é sobrinho, né? No caso, eu também sou evangelista. É uma família de ministros, né? E outra também o Valdir Moraes, né? Que hoje é pastor, que ele é nosso primo, né? Olha, na realidade, a dimensão é tão grande da misericórdia de Deus. Eu sou o 5º da família, né? E Deus, assim, nos levantou no nosso tempo, do meu jeito, né? Simplório, como eu sempre disse. Era uma família simples, né? Simples, né? Meu pai, quase analfabeto, só sabia escrever o nome, né? A minha mãe era um pouco mais estudada, mas o que eu posso dizer é que nós tínhamos uma mãe que eu nunca vou esquecer o dia que Jesus batizou a minha mãe com o Espírito Santo. A gente tinha que botar o ouvido na boca dela para ouvir ela falar a língua. No dia do batismo, ela tinha um autocontrole muito grande, cheia do Espírito Santo, uma mulher que orou muito. Mais tarde, o meu pai se converteu mesmo, mudou de vida. Foi uma bênção, né? E, claro que não posso esquecer, ao lado do Argemiro, teve uma esposa, né? A Juraci, que ela me ajudou muito na minha caminhada. E umas histórias que o senhor conta, né? Que no dia em que a mãe, a dona Juraci, estava grávida do Leandro, o senhor não estava com ela. Não. Eu amanheci de vigília, né? Quando chegou em casa para amanhã... Estava ela no hospital. E a minha sogra em casa me esperando, chorando, porque você não estava em casa e tal. Aí eu cheguei, tomei um banho e fui para o hospital, né? Já tinha nascido o Leandro. Já tinha nascido. E eu sempre digo que o Leandro foi uma bênção, porque nasceu numa noite que eu amanheci de vigília, né? E eu sou muito feliz, né? Porque tenho os meus filhos, né? Então, o Leandro, o primogênito, Osias, o nosso segundo filho, e a Lidiane, a pedido que eu fiz para Deus, que eu queria uma menina no nosso meio, veio, é uma bênção. E o Nemuel, o último que a gente não esperava e veio, né? Agora uma pergunta, né? Aqui eu sei que o Leandro, Osias e a Lidiane vão... Mas tem filho preferido? É só para quem tem filho que pode dizer, não existe filho preferido, né? Os filhos são todos iguais pra gente, né? São a bênção, né? Eu agora tô indo pro 3º aí, né? Mas é bênção. Na sua trajetória, se o senhor hoje, vamos dizer que se hoje o senhor jubilasse,
né, ao olhar para trás da sua história, o que o senhor diria? Que valeu a pena? Mudaria alguma coisa? Né? O que o senhor vem na sua cabeça quando o senhor pensa a sua história que passou? Até eu li um livro, e tenho lá comigo, o que tu faria se o teu ministério começasse hoje? Do que tu te arrependeria de alguma coisa? Eu confesso que tudo o que eu pude fazer, eu fiz. Não me arrependo de nada, né? E faria de novo, né? Me dediquei muito na obra do Senhor. Fui um homem que Deus me chamou por muitos anos e continua me chamando. Eu me acordo todas as 4 horas da manhã para orar. Eu sempre tenho esse meu hábito, a minha vida toda. De ministério sempre foi um ministério de oração. Eu oro pela misericórdia de Deus. E às vezes eu durmo um pouco mais tarde, então não é religiosamente, né? Às 4. Mas a maioria, há muitos anos, eu dormindo, Deus me chamava, Argemiro, já é 4 horas. E eu levantava para orar. Hoje, eu creio que um pouco a debilidade da saúde, ou a idade, sei lá, eu às vezes não consigo me acordar às 4. Mas quando eu me acordo às 3, eu oro. Quando me acordo às 4, eu oro. Quando não me acordo esse horário, aí pelas 6 horas, jamais eu deixo de orar. E eu digo que, como tu me perguntou, a minha trajetória, eu posso dizer que vou descansar em paz, porque fiz o que eu tinha de fazer e, quem sabe, um pouco mais, né? Porque, às vezes, eu digo para minha esposa, eu preciso agora descansar, porque eu vivi a minha vida toda. Se hoje eu vou completar 70 anos, 36 anos de ministério. Então, a minha vida toda foi doada para a obra. Eu não tive tempo, ainda que eu cuidei da minha família. Eu nunca desisti, eu tenho todos meus filhos crentes, meus netos, minhas noras, tudo crente, tudo coopera na obra do Senhor. E alguém pergunta, como o senhor conseguiu? Porque eu nunca proibi nada dos meus filhos. Tu mesmo muitas vezes perguntava para mim, pai, eu posso ir em tal lugar? Vai se tu sentir de ir, mas não era bom. E você pegava e decidia de não ir porque não era bom, o pai. Eu nunca fui um pai que cobrou. Os meus filhos não têm a igreja como um castigo. E muitos pastores obrigavam os filhos na igreja. Eu não, nunca obriguei. Agora, eles ouviam, pelas madrugadas, o pai orando. Eles ouviam. Não que a gente orasse para que eles ouvissem, mas não tem de noite, a calada da noite, a gente sempre ora e o mais baixo que for, penetra. Então, eu digo a todos que vão ouvir essa minha palavra, uma das coisas que eu digo, que eu cuidei muito o meu caráter. Procurei a não enganar ninguém, não mentir. Todo mundo me conhece pelo meu perfil. Nunca fui uma pessoa popular. Eu fui uma pessoa de Deus. Eu sempre digo que antes de chegar em mim, eu parece que vejo uma barreira. Essa barreira como é de santidade. Até o dia de hoje eu nunca tive problema de alguém tentar, mulheres, tentar a querer qualquer coisa comigo. Porque eu creio que as mulheres olhavam para mim como olho até hoje, como um homem de Deus. E como que uma mulher vai se meter na vida de um homem de Deus? Então, eu digo a vocês, irmãos, estou encerrando a minha carreira mais honrado. Não tenho nada que essas mãos um dia vai cair em cima do meu peito
e não tem nada que me acuse. Vivi a minha vida nesta simplicidade, mas cuidando da minha família, cuidando da igreja, do meu bom testemunho. Sou ainda hoje conhecido como homem de Deus, homem de oração. Tenho recebido ligação de todo lado, continua, orando por telefone. O povo pede oração ao pastor Agemiro, que ele ora e Deus responde. E assim a gente tem vivido. Então, eu louvo a Deus, que até então eu não envergonhei o nome do meu Deus, a igreja que eu sirvo e nem a família. Amém. Um versículo que lhe marca a sua vida. Eu sempre gostei daquela passagem de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Se eu não estou enganado agora, que ele olhava para Jerusalém e dizia: ó Jerusalém, tu que era ouro e agora está com uma borrasca por cima, as pedras rolando pelas ruas, não lembro bem agora, mas eu preguei muito sobre esta mensagem. E também a entrada de Felipe em Samaria. São mensagens que falou comigo. Me marcou. Marcou. Como é que o senhor vê a igreja atual em comparação com a igreja de 30 anos atrás? O costume hoje é muito diferente, não é? Mas na época era tudo pecado. Hoje, nada mais é pecado. Antigamente as pessoas assim se convertiam e mudavam de vida, mudavam o seu sistema. Hoje, parece assim para mim, na minha visão, que eles se convertem, mas não mudam de vida. E o interesse das pessoas é pelas coisas, hoje, nos dias atuais, dessa modernidade, é pelas coisas terrestres, pelas bênçãos terrestres. Mas, antigamente, não. O povo se convertia mesmo a Jesus e as coisas eram coisa do céu. A gente orava, pedia poder de Deus e nós entendíamos que Jesus estava às portas e já vinha naquela época. E não veio até hoje. Então, hoje a gente nota que há um desvio de conduta das pessoas. A mentalidade hoje é olhar para as coisas terrenas, buscar as coisas terrenas na igreja. E claro que Deus tem misericórdia, que da forma como a igreja antigamente orava mais. Hoje se fala em vigília, né? Já escala coral, já escala pregador. Naquela época, não. Era dobrar o joelho e orar. Nós orava sempre das 11 da noite, dobrava o joelho e ficava um irmão circulando no nosso meio, o líder, né? Que eu fui muitas vezes também como líder na época, e alguém levantava do joelho e mandava dobrar do joelho de novo. E Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus curava, fazia milagre, né? A família no seu ministério, qual o significado da família para o senhor? Bom, a família para mim é primeiro Deus e segundo a minha família. Eu cuidei muito da minha família, né? Me ajudaram muito, me honram muito. Qual é o dos filhos meus que deixaram a desejar? Até hoje, todos servem a Deus. E digo que a minha esposa é uma pessoa importantíssima no meu ministério. De jeito, ela não prega, ela não é aquela pessoa destacada, mas ela me aconselha muito. E ela ora a Deus e sempre está do meu lado, me ajudando em tudo, nunca reclamou de nada. É uma avó para os netos que ela faz além das possibilidades dela. Amizade, o que significa para o senhor?
Olha, para mim a amizade é muito importante, né? Só que hoje não está muito fácil de ter amigos, né? Verdadeiro, né? Eu tenho, mas muito poucos. Porque antigamente a gente tinha amigos. Na hora boa, na hora das dificuldades, não é? Então, eu digo que amigo não é fácil de encontrar. Amém. Né, nós queremos deixar o microfone aberto para o senhor deixar uma palavra para os nossos ouvintes. Né? Alguém que esteja começando no ministério hoje, ou quem sabe está na caminhada, né? E muitas vezes não tem uma palavra de apoio. Né? Que o senhor tem aí livre para deixar uma palavra para essas pessoas. Eu sempre aconselhei os obreiros que a gente apostou, e temos apostando em alguns, se dediquem. Não fiquem esperando elogio de ninguém. Porque hoje nós vivemos numa competição, na realidade. E quando nós temos os nossos progresso, poucos que se alegram com o teu progresso. Então, eu digo a todos, vigiem, procurem amigos honestos, porque há um dizer aí no mundo, veja com quem tu anda, que eu digo quem tu és, né? Cuide para não falar coisa que te passaram. Cuide, eu cuidei muito da minha vida. Então, seja um obreiro maduro, um obreiro espiritual, ouça as coisas e não saia comentando. Problema da igreja, eu assumi igrejas que as irmãs que mais falam, ela disse, olha, pastor, eu não posso contar o meu segredo para o pastor, porque o pastor que estava aqui ia para o púlpito, né? E isso é um grande defeito na vida de um obreiro. O obreiro não pode. Ele é uma caixa de segredo. Ele não pode, ele é confidente. Então, isso aí que me deu a credibilidade. As irmãs chegavam em mim, pá, pastor, agora a gente tem quem falar. Tem para quem... Eu digo aos obreiros novos e obreiros de meia idade, sejam sérios, não sejam aqueles obreiros fraudulentos, brincalhão. Eu não acho correto. A gente tem que ter a postura de homem de Deus no trabalho, aonde quer que for. Tem que ter caráter, não é? Porque a Bíblia diz que melhor é o bom nome do que a fama. Então, cuide para que você tenha um bom nome, que é muito interessante. Amém. Nós queremos agradecer a sua participação, né? Que Deus continue lhe abençoando. Saiba que és um exemplo para nós, né? Um amigo, um pastor, um pai exemplar. Né? Como o senhor disse, quem sabe não foi um pai muito presente, né? Mas sempre esteve ao nosso lado, mesmo às vezes envolvido com a obra do Senhor, sempre estava ao nosso lado, né? Quando nós precisamos. Então eu sou muito grato a Deus por lhe ter como pai, lhe ter como pastor, amém, lhe ter como amigo. Amém. E a minha oração todos os dias é que o senhor continue sendo essa pessoa usada por Deus e exemplar. És um alicerce na nossa família. Tanto o senhor quanto a mãe. Né? E eu acredito que se fosse outro dos meus irmãos estivesse aqui, falariam a mesma coisa. Né? Então, minha oração, meu desejo é que o senhor continue sendo assim. Não mude. Amém. Né? Como o senhor falou, muitas vezes eu chegava... que nós viajávamos, né, chegava pela madrugada em casa e a gente ouvia suas orações, né? Muitas vezes orando até pelos, podemos dizer assim, pelos inimigos. O senhor estava orando. Então, que Deus lhe abençoe. Obrigado. Aí está então, irmãos, um pouquinho das nossas experiências. Se fôssemos contar tudo, é terrível o que Deus fez, foi coisas tremendas, de cura, de salvação de alma. E temos muita coisa, mas eu creio que daqui mais um tempo a gente pode voltar a contar algumas experiências maiores. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe a você que vai estar assistindo e que você seja edificado, seja abençoado com
com esse podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio.